Rapaz do céu, hoje eu vou falar contigo sobre uma das minhas leituras mais recentes e, poxa, uma leitura bem agradável que foi aí pra gente, O Lobo do Mar, do Jack London. Cara, esse aqui é um dos 12 livros para 2021. Eu coloquei esse livro na lista porque ele está na minha estante desde 5 de agosto de 2015, ok? Tá aí. E aí, encalhado na estante por todos esses anos, eu falei, puxa vida, 2021 é o ano que eu vou desencalhar esse livro aqui, né? Mas assim, sem qualquer pretensão de gostar da história, tava com a vontade próxima de zero de ler esse livro aqui. Quem acompanha o canal aqui nos sprints que nós fazemos ao vivo, sprints de leitura, todo domingo, segunda e quarta, viu essa minha odisseia com esse livro, né? Eu não queria lê-lo, não queria começar. Mas assim, naquela obrigação de, poxa vida, tá na lista, né? Vou ler. Cara, olha como é bacana fazer esse negócio de lista, né? Às vezes a lista obriga você a conhecer uma história que de outra maneira você não conheceria, né? E que prazer foi conhecer isso aqui, porque realmente, cara, que historinha bacana. Não é um livro favoritado pra vida, não é um livro assim que eu vou falar, puxa vida, mas aquela, né, eu li O Lobo do Mar e quantas lições eu aprendi, eu vou levar pro resto do meu... Não. Mas, cara, uma leitura muito legal, que tem seus pontos negativos, tem muitos pontos positivos. E realmente, assim, é um entretenimento gostoso, entendeu? Além, ali, claro, das suas críticas sociais, tem filosofia, puxa, prato cheio aqui pra você, O Lobo do Mar, do Jack London. Aliás, esse nome aí, né, na verdade é um pseudônimo, né? O Jack London, na verdade, se chamava John Griffith, né? Ele nasceu em 1876. Ele teve uma vida problemática. Ele trabalhou em navios, né? Como ele vai narrar aqui a história de um navio em O Lobo do Mar. Então ele teve também a sua parcela de aventuras aí no oceano. Mas ele também teve problemas pessoais, problemas com os pais. Na verdade, o pai dele nunca o reconheceu. Então, assim, tem muita coisa assim, bem trágica na história do Jack London. Tanto que ele foi morrer aos 40 anos de idade com uma overdose de morfina, né? E não se sabe até hoje se foi acidental, se foi suicídio. Mas realmente, né, o cara teve aí uma história muito trágica, mas ele nos deixou, veja bem, em 17 anos, que foi ali o período em que ele produziu mais, né? Ele nos deixou 50 livros. O cara é bom mesmo, hein? Entre eles você tem aí, por exemplo, Caninos Brancos, né? Que tem uma edição bacana da Penguin, na qual eu já tô de olho. Depois de ter lido esse aqui, eu já fiquei assim, né? Em Caninos Brancos. Vamos ver o que acontece aí. Bom, aqui em O Lobo do Mar, nós acompanhamos a história de principalmente dois personagens. Nós começamos aqui com o protagonista, sendo o nosso narrador, que é o Van Weyden, Humphrey Van Weyden, que é esse rapaz, então, que mora lá nos Estados Unidos. E um dia foi visitar o seu amigo que morava do outro lado de uma ilha, sei lá, alguma coisa assim. E na volta para casa, o barco em que ele estava naufragou. Veja que coisa, né? E aí, rapaz, ele ficou ali, então, à deriva, né, por algum tempo, desmaiou e tal. E quando ele viu, ele estava dentro do navio, que era um navio chamado Ghost, significa fantasma em inglês. E aí, rapaz, começa o pesadelo do coitado do Humphrey Van Weyden, porque ele acaba sendo sequestrado pelo capitão do navio, que se chama Wolf Larsen. Inclusive, essa é uma brincadeira que é feita com o título do livro, né? O Wolf é lobo. Então, o Wolf Larsen é o lobo do mar, né? O que acontece, cara? O Wolf Larsen é um cara difícil de lidar, ele é muito violento, muito severo, grosso, estúpido, entendeu? É a última pessoa assim que você esperaria que tivesse algum tipo de instrução, né? E, no entanto, nós vamos vendo ao longo da história que ele é um cara muito instruído mesmo, sabe? Já leu muita coisa, ele fala muito bem sobre muita coisa, muita filosofia. Ele e o Van Weyden, aqui o nosso personagem resgatado no meio do mar, tem vários diálogos assim muito interessantes, sabe? Sobre muitos temas, mas isso aí a gente deixa para depois. O que acontece aqui é o seguinte, o Wolf Larsen, o capitão, como eu disse para você, é um cara assim muito severo em tudo que ele faz, em tudo que ele diz. Ele não consegue ter uma conversa amigável com um dos seus marujos, né? Principalmente quando os marujos fazem alguma coisa errada. Ele não consegue corrigir de maneira pacífica, ele já vai sentando porrada. E assim, a convivência no navio ali é difícil de engolir, entendeu? Tem uns trechos assim bem complicadinhos, sabe? E você fica pensando, puxa vida, mas como é que pode existir uma pessoa assim? Né? E nós sabemos que pessoas assim existem. Né? É uma tristeza realmente. Bom, o Wolf Larsen diz pro Van Weyden, quando ele é resgatado, né? Olha, eu não vou parar num porto agora só pra deixar você, né? Apesar de o Van Weyden, que é um cara cheio da grana, né? Porque vive com o sustento do papai, dizer pra ele, olha, eu vou pagar você por todas as despesas que você vai ter pra ter que manobrar um navio aqui e tal. Quando você me deixar em terra firme, não se preocupe, eu vou trazer todo o dinheiro pra você. Ele falou, não,
Eu não tô interessado no seu dinheiro, meu chapa. Você vai ficar aqui comigo. Eu acabei de perder um marujo ali que morreu e tal. E você vai agora ficar no lugar dele. Você vai receber o seu salário no final da viagem. Mas você vai ficar aqui comigo e você vai aprender a ser um homem. Porque afinal de contas ele percebe que o Van Weyden tem ali uma estrutura um pouco mais frágil, né? Ele é um rapaz assim, muito magrinho, muito pequenininho, né? Como eu disse, é sustentado pelo papaizinho. Ele é crítico literário, né? Então ele trabalha assim com a intelectualidade, mas ele nunca tirou o seu sustento das próprias mãos, né? Com um trabalho braçal, um trabalho realmente masculino. E aí o capitão fala, não, aqui você vai aprender como é que é a vida de verdade. E aí começa então essa narrativa pra gente, né, do Van Weyden, mostrando a vida na Escuna Ghost, né, o navio em que agora ele tá preso. Esse navio tá indo pra costa do Japão caçar focas, né? E aí a gente já vê as críticas do Jack London em relação a esse... O Jack London tem muitas críticas da sociedade da vida, do tempo dele, né? Então ele passa muito tempo no livro falando de vários aspectos daquele tempo, mas talvez a principal crítica que é vista aqui é essa questão das focas, né? Esse trabalho, como é que eu posso dizer? É uma rotina insalubre, né? A desses marujos que tem que ficar no navio para caçar as focas, para levar para a terra firme, para essa indústria da moda que vai ter que utilizar aí o couro da foca, ou seja lá o que for que eles usam, para, enfim, fazer roupa, né? Enfim. E o Jack London traz então pra gente essas críticas aqui no livro, por meio do discurso de alguns personagens. E aí o Van Weyden vai então trazendo essa narrativa pra gente, como é que vai sendo o dia a dia no navio, rumo ao Japão, né, para caçar essas focas, o seu relacionamento com os outros marujos. Todos eles também têm ali os seus problemas pessoais, né, mas a maioria deles também é muito severa e muito grosseira mesmo, né, no tratamento com uns com os outros ali. Claro, nenhum deles consegue, por exemplo, ser páreo para o capitão, Wolf Larsen, mas todos eles também têm ali os seus entreveros, né? E muitas vezes, quando tem uma briga, o perdedor ainda apanha do capitão, né? Por que você foi brigar e agora ainda se ferrou aí, tá todo machucado, tá todo lascado, vai ser -1 na minha tripulação para trabalhar aqui até você se recuperar, né? Ainda apanha mais, bom. Então tem tudo isso daí que o Van Weyden vai narrando pra gente. Como eu disse pra você, tem alguns trechos difíceis de engolir, né? Surras que os marujos estão levando do capitão. Também tem ali o pessoal tramando algumas vezes o assassinato do capitão, né? Tem um pessoal meio dissidente ali, né? Que é o couro do Wolf Larsen, né? Que é a cabeça dele numa bandeja. E aí você me pergunta, mas então por que afinal que eles foram se alistar para entrar nesse navio, né? Por que eles foram fazer isso? E nós vamos descobrindo isso ao longo da história, porque muitos marujos têm uma história muito difícil. E eles foram para lá porque eles não tinham escolha. Um deles, por exemplo, ali, acabou indo lá porque, assim, ele foi se alistar para entrar num outro barco, mas ele estava bêbado. E ele se alistou no barco errado, então. Né? Mas o outro também tem um problema com a mãe, não conhece a mãe direito, e aí ele entra ali no navio com a esperança de poder conhecer a mãe de fato e dar para ela uma vida melhor, né? Agora que ela tá no fim da vida, enfim, tá na velhice e tal. Então, assim, todos eles têm ali a sua carga, né? Todos eles carregam um fardo. E eles têm motivo para estar naquele navio. E todos tendo que aguentar o capitão daquele jeito, né? As conversas que o capitão tem com o Van Weyden, a que eu me referi no começo, né? São conversas, assim, bem filosóficas. Porque o Van Weyden defende que a vida, por exemplo... Esse é só um dos temas que eles discutem. A vida tem um valor intrínseco, né? Então, você não pode simplesmente acabar com a vida de outra pessoa, né? De fato, assassinar essa pessoa, porque, puxa vida, é um ser vivo, né? Alguém semelhante a você, então você tem que, né? Enfim. Enquanto o capitão já disse que não, rapaz. Isso aqui, essa história de alma, isso é tudo besteira, entendeu? Então, assim, no momento você tá aqui, no outro momento você não tá mais. Isso não quer dizer absolutamente nada, né? É por isso, então, que ele não tem a menor compaixão pelos marujos que morrem ao longo da viagem. Ele só joga no mar mesmo, tá nem aí, né? Então, assim, tem umas discussões bem interessantes ali que fazem você parar pra pensar, sabe? E falar, puxa vida, né? Nunca tinha pensado nisso, tem todos esses aspectos e tal, né? Em determinado momento aqui na história, o navio acaba passando por um outro naufrágio e resgata algumas outras pessoas. Entre eles, ali, entre essas pessoas, tem uma mulher. A primeira mulher a embarcar ali, então. E essa moça é reconhecida pelo Van Weyden, porque ela é escritora e ele crítico literário, né? Então os dois acabam podendo conversar bastante. E aí o capitão já começa a ter ciúme, porque também, poxa vida... sei lá, 20 homens no meio do mar, né, por meses, de repente aparece uma mulher. Né, e aí é claro que você consegue imaginar tudo que vai acontecer ali. Né? Então, assim, o capitão já começa também a ficar ali meio enciumado com a situação, porque a moça dá a pelota pro Van Weyden. Então, bom, eu não vou te contar nada, aliás, mais nada, certo? Porque eu gostaria que você
conhecesse essa história aqui, rapaz, é interessante pra caramba. Como eu disse, eu não esperava que o livro fosse ser tão bom. Eu nem queria ler, né? Só li pela obrigação de estar entre os 12 livros para 2021. Mas assim, história interessante, sabe? História que cativa você, prende você. Foi pelo menos isso que aconteceu comigo, né? Poxa vida, eu comecei ali e falei, caraca, mas isso aqui tá me prendendo pra caramba, eu quero continuar essa leitura, né? Então assim, além de ser uma leitura que entretém você, tem também esse ponto que eu falei, né, dos questionamentos e tal. Embora eu tenha achado assim que lá no fim do livro o ritmo cai um pouco, assim, cai bastante, entendeu? Então você tá vindo de uma história que tá prendendo você pra caramba e de repente o ritmo, sabe? E aí isso é que eu achei que não ficou tão legal. Acontece algumas reviravoltas ali, o que, né, é até interessante, mas o grosso ali dessa parte final não é lá aquelas coisas. Então é só por isso que eu talvez não considere o livro assim um favoritado mesmo, né? Mas de qualquer forma é um livro bom, é um livro que eu recomendo. Essa edição aqui é da editora Zahar, né, da coleção Clássicos Zahar. Até onde eu sei, esta edição aqui já não é mais impressa. Eles têm agora uma edição que eles chamam de bolso de luxo, né? A editora Zahar tem essa coleçãozinha bonitinha. É o texto integral, mas num formato menor, né? Então o bolso de luxo talvez dê aqui, assim, mais ou menos. Então é um livro menor, mas também capa dura e tal. Esta minha edição aqui, se você encontrar por aí para vender usada, certamente vai ser bacana. Tem várias notas de rodapé aqui explicando o vocabulário do navio, né? Porque, enfim, tem ali... Eles falam das partes do navio, e aí o Marujo faz isso, o Marujo faz aquilo, é um vocabulário muito específico, então as notas explicam bem isso. Isso eu achei bacana. E tem também aqui algumas ilustrações, mas são poucas, entendeu? Essa aqui é uma edição... A editora Zahar costuma colocar aqui, quando o livro tem ilustrações, eles dizem edição comentada e ilustrada. Esse aqui eles dizem apenas edição comentada, então eles não prometem ilustrações. E, no entanto, é possível encontrar algumas aqui, não sei, talvez mais 10 ao longo da história. Mas você sabe que isso não é essencial, né? Só, enfim, adiciona um pouco a experiência de leitura, claro, mas isso não é imprescindível, certo? De qualquer maneira, se você puder ter este livro em mãos, tenha, ok? Ali na descrição você encontra o link que leva ali você para a Amazon, e comprando este livro ou qualquer outro livro ou qualquer outro produto da Amazon inteirinha, por aqueles links que estão ali na descrição, você ajuda esse canal. Eu agradeço desde já pela sua contribuição, tá bem? Fique aí pra você, meu abraço, boas leituras e até a próxima.